Bom, é possível conectarmos o domingo com a nossa segunda-feira? Porque se tem muitas indagações que se diz que o domingo é do Senhor. E a segunda-feira, de quem é? A terça, a quarta, a quinta? De quem são esses dias? É possível eu, fora da minha vida eclesiástica, eu manifestar o reino de Deus? Será mesmo que existe uma vida eclesiástica e uma vida secular? São essas perguntas que nós queremos ter o prazer de estar compartilhando com vocês as respostas. Abraham Kuyper, ele diz uma certa vez que não há um só centímetro em todos os domínios da nossa vida humana sobre o qual Cristo, o Senhor de tudo, não clame, é meu. Quando nós entendemos que a história de Deus é a nossa história, nós passamos a fazer parte da missão de Deus. E o que é a missão de Deus? Missio Dei significa que a missão é obra de Deus. Ele é o Senhor, o Criador, o executor, o sujeito ativo da tarefa. E ela deve estar sobre o seu arbítrio e não sobre o nosso. Missão e igreja são obras do próprio Deus. Ambas se originaram de sua vontade amorosa, mas são grandezas autônomas, instrumentos de Deus para que Ele possa se revelar aos perdidos, aos carentes e aos necessitados. Nós agora fazemos parte da missão de Deus. E a missão de Deus é uma missão integral. O holismo cristão ocorre quando a igreja toda, totalmente comprometida com toda a vontade de Deus, todo o evangelho, para o homem todo e a todos os homens, por todos os métodos éticos possíveis, através de homens e mulheres totalmente engajados e comprometidos com a missão de Deus. Isso é, então, missão integral. E eu e você fazemos parte desta missão de Deus, que é uma missão integral para alcançar a todos de todas as formas possíveis, em todos os lugares. A pergunta que fica então é como tornar relevante o nosso dia a dia, as nossas áreas profissionais, a nossa família, os meios de comunicação, arte, economia, finanças, todas as áreas que pertencem ao nosso âmbito de vida, relevantes para a obra que é a missão de Deus. Todas as áreas da sua vida e da minha vida, Deus se preocupa com elas. E nós podemos ver isso de uma forma clara no livro de Colossenses, no capítulo 1, no versículo 16, que diz: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Acabamos de ver uma passagem bíblica em que diz que Deus criou todas as coisas. E o porquê que nós cristãos separamos coisas que titulamos religiosas e coisas que titulamos secular? Será que essa é a cosmovisão a qual, quando Deus olha para a sua vida, para a minha vida, essa é a forma como Deus a vê? A Bíblia fala no livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 19, que a criação ela aguarda com grande expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. A palavra ali fala filhos, quer dizer no original ruiós, filhos maduros. A criação ela aguarda com grande expectativa sim pela manifestação dos filhos de Deus, mas são os filhos maduros, porque somente os filhos maduros chamam para si, assumem para si a responsabilidade do Pai. A Bíblia vai falar nessa mesma passagem que a criação ela aguarda pela expectativa dos filhos e pela justiça de Deus. A justiça ali é Tekisedek, posição correta. Nós precisamos enxergar as coisas como Deus a vê, precisamos levar com intensidade a forma como Deus as leva. E Deus se preocupa com todas as coisas, inclusive o seu trabalho, na sua faculdade, na sua academia, no seu hobby, todas essas coisas que interagem diretamente com a sua vida, Deus se preocupa com essas coisas. E o porquê que Deus se preocupa com essas coisas? Há muitos anos atrás, os irmãos na fé, eles tiveram um estilo de vida chamado corandeu. A palavra corandeu vem do latim, coran, que quer dizer coroa,
que é a pupila dos nossos olhos. E Deu do latim vem Deus, coram Deu, diante da face de Deus. Então, a partir do momento em que você levanta da sua cama para fazer as suas atividades, Deus está preocupado com essas atividades, porque todas as coisas foram criadas por Ele e para a glória dEle. No livro de Gênesis, no capítulo 18, no versículo 23 adiante, conta um acontecimento bíblico muito interessante, que conta a história de Abraão e Deus, quando Deus falou assim: Abraão, saia dessa terra porque eu vou destruir. E Abraão fala assim, Abraão então se aproximou-se de Deus e disse: exterminarás os justos com os ímpios? E se houver 50 justos na cidade? Esse foi o diálogo com Abraão e Deus. Ainda destruirás e não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que nele estão? Respondeu o Senhor: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. E nós estamos falando de um acontecimento bíblico que aconteceu há muitos anos atrás. E Deus disse para Abraão: Abraão, se houver 50 justos, por amor aos 50, eu pouparei toda uma sociedade. Então Abraão volta para a cidade e não encontra 50 e falou assim: Deus, se for 30, Abraão, por amor aos 30, eu pouparei a cidade. Abraão então fez essa viagem por diversas vezes e falou assim: Senhor, não há. Então Deus disse a Abraão: Abraão, pegue o seu sobrinho, saia da cidade porque eu vou a destruí-lo. O interessante dessa passagem é que Deus não destruiu Sodoma por haver muito pecado, mas Deus destruiu a cidade por haver pouca manifestação dos justos naquele lugar. E quando há pouca manifestação dos justos, dos filhos de Deus, dos ruióis, o pecado impera. E Deus não pode concordar com essas práticas. Então Deus quer usar a sua vida para influenciar todas as áreas da sociedade, todas as áreas da sua vida. Deus se preocupa e Deus quer usar você para ser resposta em cada área da sua vida. Durante os próximos vídeos, nós vamos tentar responder essas perguntas e vamos tratar desses diferentes temas, como família, igreja, educação, governo, economia, ciência e tecnologia, arte, entretenimento e comunicação. Fique atento com os vídeos que nós iremos lançar nas próximas semanas e torne a sua vida toda relevante para a missão de Deus.